Oi pessoal, aqui é a professora Juliana da Escola Jumper, mais uma videoaula para vocês devido ao isolamento social, né, sobre o coronavírus, continue se cuidando. A nossa aula de hoje é sobre medicamentos controlados, tá bom? Então vamos começar a nossa aula, espero que vocês estejam animados. Eu quero que vocês pesquisem muito sobre essa aula, porque é uma aula super interessante, super necessária para o trabalho de vocês, que vocês vão desempenhar. Então vamos começar lá. Medicamentos controlados. Medicamentos controlados coloquei aqui para a gente iniciar pela receita, porque todo medicamento controlado ele vai precisar de uma receita médica. Então o que essa receita médica ela deve ter? A receita médica ela deve ser legível. Ela deve ser legível, não ter rasuras, não ter nada rasgado, nada colado. Ela deve ser perfeita, tá bom? Então, assim, dentro do limite de prescrição. O que significa dentro do limite de prescrição? Que ela vale para todo o território nacional, porque assim como eu havia mencionado para vocês na aula anterior, antes a receita médica ela valia apenas para o estado em que ela era prescrita. Uma pessoa que consultasse aqui no Paraná, ela valia apenas para o Paraná. Agora ela vale dentro de todo o território nacional. Então, o limite da prescrição dentro do território nacional. A validade de 30 dias, assinada e carimbada pelo médico prescritor. Algumas, vocês vão ver que dentro dos medicamentos controlados a gente vai falar de uma listagem. Essa listagem vai ser o principal assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Ela é regulamentada por uma portaria, ela tem da letra A à letra F, e algumas coisas são todas iguais. Então, algumas coisas são todas iguais da listagem da A a F. O que diferencia em algumas delas é a quantidade de tempo para o tratamento do paciente, e algumas delas vão precisar da assinatura do paciente também. Então, vou explicar uma por uma para vocês, tá bom? Vou passar então para a gente começar aqui a ver alguns tipos de medicamentos controlados. Vocês não precisam saber, gente, de todos esses medicamentos controlados, tá bom? Porque depois, dependendo do local de trabalho, como também eu tinha passado a dica para vocês dos 100 medicamentos mais vendidos, vocês vão ter a listagem, né, que cada local comercializa os medicamentos. Porém, vocês têm com vocês agora em mãos, vão ter com vocês também aqui essa listagem que está aqui na tela. Essa listagem tem o nome de alguns medicamentos controlados, se é em cápsula ou em comprimido, tá bom? Então, assim, vocês podem olhar, vocês podem ler, isso daqui é muito válido, tá bom? Que vocês já vão ter uma noção do quais medicamentos controlados que são. Vocês vão, na hora que vocês chegarem no local de trabalho, né, farmácia ou drogaria, vocês vendo esses medicamentos que estão aqui, vocês já vão saber que são medicamentos controlados. A listagem, como eu havia falado para vocês, a listagem de medicamentos controlados, ela é regida por uma portaria. Essa portaria é a 34498. Então, pessoal, como vocês estão em isolamento, estão em casa, né, não estão podendo ir à escola, ao colégio, vocês podem estar olhando essa portaria 344/98. É super interessante, porque toda a listagem de medicamento controlada vai ser regida por essa portaria. Eu vou explicar para vocês bem certinho os órgãos que regem a portaria, e eu quero que vocês tentem dar mais uma aprofundada nesse assunto. Quando a gente voltar às aulas, a gente vai fazer revisão, a gente vai falar sobre assuntos atuais, a gente vai falar sobre o cotidiano, tá bom? Mas aqui na aula eu vou falar para vocês só mesmo a explicação das coisas, então, a partir de agora. Vamos lá. A lista A. A lista A, ela vai do número 1 até o 3, então tem a A1, A2 e a A3. A A1 e a A2, elas são de entorpecentes, e a listagem A3 são substâncias psicotrópicas. A notificação de receita A, tanto da A1, A2 ou A3, ela tem validade por 30 dias a partir da data da sua emissão. Ela vale para todo o território nacional. É necessário que
seja acompanhada da receita a justificativa para o uso desse tipo de medicamento da listagem A, tá bom? Para qualquer um deles, tanto para o A1, A2 ou A3, tem que vir essa justificativa. O medicamento, ele tem o receituário próprio, que é a receita A, que ele vem na cor amarela. Então, sempre que vocês verem uma notificação de receita com a cor amarela, vocês já vão estar cientes de que é uma notificação de receita do tipo A, tá bom? O que acontece de diferente nessas receitas? Elas podem ter apenas um medicamento prescrito, tá bom? Na notificação da receita, e caso for um medicamento injetável, ele pode ser comercializado e prescrito em apenas 5 ampolas. O máximo é 5 ampolas, tá bom? E a quantidade dispensada deve atender o suficiente para 30 dias de tratamento, tá bom? Essa é conforme a posologia, né? O medicamento que for passado, ele deve atender a essa quantidade de dias para o tratamento do paciente. Então, são esses requisitos que estão dentro da listagem A. Cor amarela, listagem A1, A2 são as substâncias entorpecentes e a A3 os psicotrópicos. A gente depois tem a listagem do tipo B. A listagem do tipo B, a gente tem a B1 e a B2. Apesar de ser substâncias psicotrópicas, elas têm algumas diferenciações. Então, assim, a listagem da B1, a notificação da receita B, ela tem validade para 30 dias, ela vale para todo o território nacional, e o medicamento, na notificação B, ele vem na cor azul. Então, sempre que vocês verem uma notificação de receita na cor azul, vocês já vão remeter que ele vale para a listagem B, tá bom? Que são substâncias psicotrópicas, na cor azul. Então, também é a mesma coisa, ele só pode ser escrito um medicamento por receita, e no caso de ampola, ele pode ser comercializado apenas 5. A quantidade de dias, ela diferencializa da B, porque a quantidade de dias em que esses remédios podem ser passados, né, a posologia do remédio pode ser passada, ela pode durar para o paciente até por 60 dias. A receita vale por 30 dias, mas os medicamentos, eles podem durar para o tratamento até por 60 dias. A lista do tipo B2, eles são os psicotrópicos anoxerígenos. O que isso significa? O que isso significa a diferenciação? Por quê? Porque, vamos lá, vamos do começo explicando tudo que refere à listagem da receita B2. Então, também ela tem a validade dela por 30 dias, tá bom? A partir da data em que o médico passa ela vale para todo o território nacional. Ela está também regida pela mesma portaria, ela é regida pela portaria 344/98, assim como todas a listagem da letra A é regida por essa portaria, a listagem B2 também. Então, assim, o medicamento, ele deve ser prescrito no receituário comum, acompanhando, né, a notificação de receita da cor azul. Deve vir acompanhado o termo de responsabilidade do prescritor. O modelo em anexo vem em 2 vias, uma do paciente e a outra fica arquivada na farmácia, e juntamente com a notificação, essa diferente das outras listagens, ela precisa que esteja assinada pelo paciente. Então, a listagem da B2, ela é uma da diferenciação que eu havia comentado com vocês. Ela precisa da assinatura do paciente.
Vocês conferem isso bem certinho quando vocês forem comercializar esse medicamento dessa listagem, tá bom? Não deixa passar, sempre observa. Chegou a cor azul e se enquadra na B2, que seja medicamentos psicotrópicos anorexígenos, vocês conferem a assinatura do paciente, tá bom? Porque, vamos lá, vou explicar para vocês o porquê que tem que ter esse termo que eu havia comentado para vocês de responsabilidade e por que tem que ter a assinatura do paciente também. Porque assim, esse medicamento geralmente ele é a base de uma substância chamada sibutramina. Essa substância, ela é uma substância geralmente para emagrecer, para queimar gordura. Então assim, ela tem diversos tipos de reações. A pessoa tem que estar ciente dessas reações que pode causar. Algumas pessoas tomam essa substância de sibutramina para queimar gordura do fígado, porque geralmente quem tem gordura no fígado, ela consegue engordar, né, absorver gordura, ganhar peso muito mais rápido, e ela não consegue perder peso, por mais que muitas vezes ela faça exercícios, ela faça dieta. Se essa pessoa tiver gordura no fígado, ela não vai conseguir perder peso. Então por isso que muitas pessoas elas precisam tomar esse tipo de medicamento. Esse tipo de medicamento, muitas vezes, ele também é para um tratamento de mais ou menos 60 dias, né? Vai do médico, né, que vai passar essa substância, de ver a quantidade de tempo em que vai ser utilizado esse medicamento. Por isso que ele se difere do B1. Essas fórmulas anorexígenas, o tratamento dela geralmente é para pessoas obesas, ou, como eu havia falado, né, para pessoas que têm gordura no fígado. A listagem C. A listagem C, elas são também de controle especial, tá bom? A gente vai enquadrar ela também na portaria 344/98. A gente vai começar aqui pela C1. A C1, ela tem as substâncias que ela possa ter, ela tem um controle especial. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Então vamos lá, voltando aqui ao assunto nosso, né, que são os medicamentos aqui, da listagem de medicamentos. Então assim, a listagem da C1 ela vem em 2 vias também, tá bom? Vale para 30 dias, válida para todo o território nacional, vem em 2 vias, uma fica com o paciente e uma fica com a farmácia. A C2, elas são as substâncias dos retinóides de uso sistêmico. Essas substâncias, ela também, a C2, lembrando que também tem validade para 30 dias, ela vale para todo o território nacional e ela também está enquadrada na portaria 344/98. O medicamento, ele tem um formulário próprio, a receita dos retinóides sistêmicos e também da C1, como eu falei, da cor da letra A, que é amarela, da letra B, que é azul. A listagem C, ela vem na cor branca, pessoal. Então, também essa diferenciação para vocês memorizarem. Listagem C é na cor branca. A listagem C na cor branca, e ela deve vir acompanhado de um termo de consentimento. A receita especial de retinóides sistêmicos, ela pode conter também 5 ampolas e demais fórmulas farmacêuticas, e a quantidade de tratamentos dela é para 30 dias. A listagem da C3, ela é dos talidomida. O que eles são, os talidomidas? Ele é o imunossupressor, então ele vale também para 30 dias, tá bom?
ele vem com o termo de responsabilidade e esclarecimento. Esse daqui, agora que eu me lembrei, pessoal, o C3, a gente deve de separar ele da C1 e da C2. Todos eles vêm na cor branca, mas a C1 e a C2 vale para 30 dias. E a C3, a partir do que o médico prescreve, a pessoa ela tem 20 dias para adquirir aquele medicamento. Então, o médico prescreveu hoje, a partir de hoje, ela tem 20 dias para estar adquirindo o medicamento que ela precise, tá bom? O tratamento dela é para 30 dias, mas a validade da receita da listagem C é para 20 dias. Então, ela tem um termo de responsabilidade e esclarecimento, como eu havia citado, deve ser preenchido e assinado pelo paciente, e ele vem em 3 vias. A primeira fica no prontuário do paciente, tá bom? Fica com o médico, fica onde ele fez a consulta dele. A segunda fica para a farmácia, tá bom? Fica retido com vocês. E a terceira é entregue para o paciente. A gente vai agora também passar, gente, para a listagem. Antes de eu passar para a listagem das próximas letras, eu vou explicar um pouquinho para vocês mais da C1. Achei que ficou um pouquinho vago. Então, assim, a C1, ela inclui os anticonvulsionantes, os antiparkinsonianos, os antidepressivos e os antipsicóticos, tá bom? Então, é uma listagem, assim, bem pesada, assim, de medicamentos, geralmente para pessoas que vai afetar o sistema nervoso central, para tratamentos neurológicos. Então, a listagem da C1, ela vale para 30 dias, ela vale para todo o território nacional, entra na lista branca, tá bom? A cor da receita dela é branca, ela vem emitida em 2 vias, a primeira para a farmácia, a segunda para o paciente. Ela pode ser prescrita até 3 medicamentos na mesma receita, e porém não continua na quantidade dos outros de injetáveis, que seriam no máximo de 5 ampolas. A quantidade, ela deve atender o suficiente para até 60 dias, tá bom? De tratamento do pessoal, da pessoa que for fazer esse tratamento com esse medicamento da listagem C1. Ele pode durar até para 60 dias. Então, esses convulsionantes, os antiparkinsonianos, eles têm uma formulagem, pessoal, muito pesada. Por eles terem essa formulagem pesada com produtos assim farmacêuticos, por exemplo, como o fenitoína, que são medicamentos que são para o controle neurológico, eles não podem passar de 6 meses de tratamento. A quantidade de tratamento, ela fica limitada, tá bom? Por ser uma formulagem bem pesada, assim, que afeta o sistema nervoso central, afeta a parte neurológica, a listagem da C1. Por isso que eu estou reforçando ela, vou dar, explicar e ter explicado um pouquinho mais sobre ela. Vamos passar então para a próxima listagem. A próxima listagem é a C4. A C4, gente, aqui para vocês eu coloquei que tem um anexo na portaria 344, só que ela é aquela uma que eu tinha falado para vocês, que todas se enquadram dentro da portaria 344, mas teve algumas alterações em alguns anexos dessa portaria. E a única que teve alteração no anexo da portaria foi a C4. A C4 são substâncias retrovirais. Sempre que vocês ouvirem substâncias retrovirais, são medicamentos exclusivos para AIDS, alguns para DST e HIV. Então, sempre que vocês ouvirem essa sigla, significa esses medicamentos, tá bom? A receita também é controle especial em 2 vias, uma para a farmácia e outra para o paciente, sempre com receita médica, válida por 30 dias em todo o território nacional.
A lista da C5 são os anabolizantes. Os anabolizantes, eles também valem para 30 dias depois da prescrição médica, válida para todo o território nacional. Vem em duas vias, uma fica na farmácia, outra para o paciente. A quantidade pode ser escrito em até 3 substâncias, até 3 medicamentos, tá bom? Que contenham substâncias, né, que possam estar na listagem da C5. O número de ampolas continua o mesmo, o máximo 5, se for, né, for prescrito esse tipo de produto, que são os anabolizantes. Se for de forma injetável, continua o máximo 5 ampolas, e o tratamento ele pode ser até para 60 dias. A listagem D, elas são de substâncias percussoras, entorpecentes e psicotrópicos. Então, assim, vocês, né, como a gente tinha falado para vocês, da listagem da letra A, que também envolvem esse tipo de medicamento, porém a letra D, o que tem algumas coisas que diferenciam nela, apesar dela também valer para todo o território nacional. O receituário dela, ela vem em duas vias, uma para farmácia e outra que fica com o paciente. A diferenciação dela é porque na fórmula desses medicamentos, dos entorpecentes e psicotrópicos, elas vão conter algumas substâncias que estão na listagem C. Então, pode ser da listagem da C1, da C5, entendeu? Então, por isso que eles constam em outra listagem, por haver substâncias diferenciadas juntamente com os entorpecentes e psicotrópicos. Então, eles entram na listagem da letra D quando incluem outros tipos de substâncias nessa formulagem de medicamentos. A gente tem a letra E também. A gente tem na letra E que está incluído aqui plantas que podem originar substâncias entorpecentes psicotrópicas. Não pode ser objeto de prescrição ou manipulação de medicamentos aleopáticos. Esses daqui, na verdade, são mais para controle mesmo, gente, que depois eu vou falar para vocês dos órgãos que regem, porque como ele está, né, como eu tinha falado aqui para vocês, não pode ser objeto de prescrição. São algumas substâncias, tá bom, que podem alterar tanto o humor quanto o estado psíquico das pessoas. Então, eu vou explicar para vocês também, porque assim, a gente tem a listagem F. Então, a listagem F, ela se divide em F1, F2 e F3, assim como a letra A também se subdivide. A F, ela tem a listagem de uso proscrito no Brasil de substâncias que não podem ser objeto de prescrição ou manipulação de medicamentos aleopáticos e homeopáticos. Subdivide em F1, substâncias entorpecentes, F2, substâncias psicotrópicas, F3, outras substâncias. O que isso significa? Significa que a gente tem substâncias que podem alterar o estado psíquico, emocional ou físico da pessoa. Essas substâncias que não são prescritas, que não podem ser prescritas, geralmente são, aqui no Brasil a gente tem, né, algumas substâncias que são encontradas na maconha ou no chá de Santo Daime. Então, assim, essas substâncias, elas não são regularizadas, não são regulamentadas, então elas não podem ser prescritas no nosso território nacional, tá bom? Não pode ser nem como manipulação, nem como homeopático. A gente tem essas casas de ervas, tudo, mas vocês não vão encontrar esse tipo de medicamento, não vão encontrar esse tipo de substância para ser comercializados, porque eles não têm autorização do território nacional. Então, falando sobre eles, o que é um entorpecente? O entorpecente, ele pode ser uma substância natural ou sintética que provoque alterações físicas e psíquicas nas pessoas que as ingerem, além de dependência química ou psicológica.
Entorpecentes também são popularmente chamados de drogas ou narcóticos, sendo que muitas vezes associados exclusivamente a substâncias que são proibidas para o consumo. Então isso, né, rege tudo o que vocês conhecem, várias coisas que a gente comentou sobre nas aulas sobre drogas, sobre produtos que não podem ser comercializados e substâncias que, apesar de serem naturais, não podem ser utilizados para tratamento, que a gente não tem essa regulamentação e nem autorização, porque não tem uma comprovação científica no caso até o momento, então não é recomendável. O que tem de diferente então para os entorpecentes para os psicotrópicos? A gente vai ver aqui no próximo slide o que é os psicotrópicos. Eles são psicofármacos ou fármacos psicoativos, são de um grupo de substâncias químicas que eles atuam no sistema nervoso central, afetando os processos mentais e alterando a percepção, as emoções, os comportamentos de quem os consome. São por isso receitados pelo médico para tratamento de alguma doença no foro mental. Então, assim, os psicotrópicos, como havia comentado para vocês, do sistema nervoso central, que se encaixavam os tarja pretas, muitas pessoas elas sentem esse bem-estar com esse tipo de medicamento, com esse tipo de substância, porque ele age no sistema nervoso central, então ele vai interferir no organismo como um todo. Vai gerar uma sensação de bem-estar, a pessoa vai sempre se sentir bem tomando esse tipo de medicamento. Então ela vai precisar desse tipo de medicamento para estar bem, tanto emocionalmente quanto mentalmente, né? Então esse tipo de medicamento geralmente seriam os medicamentos, como na aula passada a gente havia comentado sobre os tarja preta, tá bom, pessoal? Falando sobre a portaria que se enquadra toda essa listagem que a gente comentou, toda essa listagem que se enquadra os medicamentos controlados, ela é regida por um sistema. A sigla desse sistema é o SNGPC, que significa Sistema Nacional para Gerenciamento de Produtos Controlados. Por que serve, esse sistema? Ele tem o objetivo de facilitar o controle, tá bom? Então, tudo o que tem esse controle está dentro dessa portaria 344/98 que eu comentei com vocês. Vejam, gente, se vocês puderem, é muito interessante realmente. Eu não coloquei mais coisas aqui sobre essa portaria, mas como eu falei, quando voltar às aulas, com certeza a gente vai debater bastante, né? Que é muito importante esse tema, que é super, vocês vão utilizar sempre no local de trabalho de vocês. Vocês vão chegar lá, vocês vão se deparar com a listagem, de como vocês vão trabalhar com essa listagem quando chegar a guia amarela, a azul, a branca, como que vocês vão agir, como que vocês vão observar as datas e tudo mais. Então, assim, deem uma olhadinha nessa portaria que vale a pena, a gente vai debater, a gente vai fazer a revisão e eu gostaria que vocês estivessem, assim, bem localizados, assim, sobre o assunto, tá bom? Então, o governo federal, ele criou para facilitar o controle desses medicamentos, porque como o mesmo nome diz, é controlado, eles têm que ter um controle, porque como eles vão causar podem causar diversas reações, fatores, como eu havia explicado para vocês, os tarjas vermelhas, tarjas pretas, ele deve de ser realmente controlado, ele deve de ser fiscalizado, e são essas as portarias, são esses sistemas que vão cuidar desse medicamento, como ele vai ser comercializado. Vamos falar um pouquinho mais dessa sigla aqui para vocês. Então, assim, essa sigla, o que ela significa? Para que ela serve, né? Quem que utiliza essa sigla? Então, assim, somente as farmácias e drogarias particulares que trabalham com substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial e ou antimicrobianos. Então, essa sigla que é o Sistema Nacional de Controle, ele vai estar dentro de todas as drogarias e farmácias particulares, tá bom?
Então aqui tem uma curiosidade para vocês, uma perguntinha aqui. O SNGPC é um programa de computador fornecido pela Anvisa, né? Vocês podem pensar assim, eu vou chegar, trabalhar e vou me deparar com um sistema que regulamenta isso dentro do meu local de trabalho. Então aqui está falando aqui para vocês que não. O SNGPC é constituído por um ambiente de recebimento de dados da Anvisa. Então, ele vai servir para ele receber os dados que a Anvisa for passar para ele e para estar regulamentando a comercialização, certo? Então, como que é o ambiente da SNGPC, da Anvisa? Vocês vão poder estar acessando aqui, porque senão eu ia me estender muito e eu vou explicar para vocês também depois, tá? Mas eu coloquei esse link aqui porque eu quero que vocês estudem, vocês entrem lá e derem uma olhadinha, tá bom? Tá o site ali da Anvisa para vocês com a sigla SNGPC. Bom, essa é uma das tarefinhas para vocês. Eu coloquei aqui ó, as mudanças por causa do coronavírus, porque dentro dessas fórmulas controladas, como eu havia falado para vocês, houve a mudança tipo para entrega, que esses produtos, essas listagens seriam comercializados apenas no local, né? Tanto na farmácia como na drogaria. E agora a gente pode ser feito essa entrega desses produtos devido, né, ao isolamento social. Pode ser feita a entrega desses produtos, sendo que, né, na hora da entrega deve estar tudo certinho de acordo com todas as regulamentações que precisam ter. Façam então, pessoal, a tarefinha, tá bom? Que eu deixei ali o site para vocês derem uma olhadinha, leiam, tá bom? Não vou passar atividade, mas porém que quando a gente voltar às aulas eu gostaria que vocês tivessem dado uma lidinha assim pra gente poder debater. E façam as tarefas do material didático de vocês também. Fiquem em dia sempre com as tarefas do material didático de vocês. Não deixem atrasar, né? Para quando for voltar às aulas, a gente vai ter bastante coisa para revisar, para conversar, para falar. E é muito importante que as atividades estejam em dia. Então aproveitem a quarentena, aproveitem o isolamento para vocês se aprofundarem no assunto do curso, tá bom? Assim a gente vai poder debater, a gente vai poder conversar, vai ficar bem mais interessante as aulas, tá bom? Qualquer dúvida, me chame, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. E se não entenderam qualquer coisa, como eu sempre falo, podem me chamar, tá bom? Continue se cuidando de vocês, dos familiares de vocês, e esperamos e rezamos que tudo isso passe logo e que todos nós ficamos bem. Beijo, até a próxima aula.